digo para você que, assim, falando muito sinceramente, eu nunca quis realmente ser candidato a prefeito em Maringá. Eu tinha uma parceria com o deputado do Carmo. Logo que o do Carmo se dispôs a ser candidato, eu falei: do Carmo, PL está à disposição, né? Vamos fazer uma composição. E eu pretendia levar à frente essa ideia, né? Eu participei de várias reuniões com o do Carmo, com o grupo dele. Mas em determinado momento, né, a gente tem no partido os caciques, né? E o cacique aqui no Paraná é o deputado federal Giacobo. E o Jacobo tem algumas posições muito firmes, né? E ele disse: Jacobós, nós teremos candidato a prefeito ou a vice-prefeito na maioria das cidades importantes do Paraná, né? Como é o caso de Maringá. E lá em Maringá eu quero saber quem é o nosso candidato a prefeito. Se não for você, quem é? E eu não tinha, obviamente, preparado um grupo para disputar a eleição aqui em Maringá. E ele disse: olha, se você não for candidato, eu preciso de um nome, de um empresário, de um político para disputar. Porque lá em Maringá nós teremos candidatura própria. E aí, naquele momento eu não tinha nenhum nome, eu falei: deputado, se você entender que nós possamos lá colocar o nosso nome à disposição, está à disposição. E aí foi que o deputado federal Jacobo me lançou candidato. Mas eu tinha em mente desde o início que nas convenções nós iríamos compor com alguém. Essa é a realidade. E quando o nome do Jacobós foi apresentado, até então, o candidato Silva, ele estava bem tranquilo nas pesquisas, você sabe. Quando o meu nome foi apresentado, na primeira pesquisa do Paraná Pesquisas, já apontou que eu estava em segundo e com a possibilidade de, então, ter segundo turno em Maringá. Aí começaram as negociações. O deputado federal Ricardo Barros, que, digamos assim, entende bastante de política, ele falou: poxa, se o Jacobós é segundo, se o PL é o maior partido do Brasil, tem o maior tempo de televisão, vou começar a negociar. Mas aqui eu quero deixar bem claro que a primeira pessoa que ele conversou foi comigo. Ele me chamou, falou: Jacobós, o PL é o maior partido de Maringá. Você tem um nome, você é deputado federal pela segunda vez, e nós gostaríamos que você somasse com a gente. Você entende um pouco de segurança pública, né? E gostaríamos que o PL estivesse conosco. Eu falei: olha, então você tem de conversar com o presidente estadual, que é o Giacobo, a nível nacional com o Valdemar. Se eles não tiverem nada contra, eu fui bem claro. Eu falei: se eles não tiverem nada contra, e se você conversar também com o do Carmo, porque eu tinha um compromisso com o do Carmo, falei: conversar com o do Carmo, da minha parte, não há nenhum problema. Fui bem claro, né? Até porque eu não tinha aquele interesse de ser candidato. Não faz parte do seu perfil exatamente. executivo. E aí o do Carmo começou a trabalhar junto ao Jacobo, conversar. Fizeram pelo menos 5 reuniões. Em determinadas reuniões, o presidente nacional entrou na parada, como o capitão Bolsonaro também entrou. Em determinado momento, eles me ligaram e falaram: ó, fechamos questão. O vice será do PL, né? E nós participaremos da administração. Por isso que quando eu via notícias e ouvia notícias, não, o vice não será mais do PL e tal, eu em determinado momento, posso revelar aqui, falei: olha, Rigon, você pode cravar aí que o vice é do PL, porque uma coisa é alguém vir conversar comigo, talvez possa até passar a mão na cabeça do Jacobós. Agora, não vai passar a mão na cabeça do deputado federal Jacobo, porque é um compromisso estadual, né? Então a gente tinha essa convicção que poderíamos lançar o vice. E aqui nesse ponto aqui, quero deixar bem claro também, depois, vamos dizer que depois você vai perguntar muito da minha vida, né? Mas começou com política. Eu nunca cravei o nome da minha esposa Sandra como vice. Sempre eu disse que nós tínhamos 3 candidatos a vice e que eles poderiam escolher. Era o empresário Favoto, era o delegado Luiz Alves e a minha esposa. Coloquei esses 3 nomes para serem feita uma apreciação. E foi feita essa apreciação por um conselho, né? Então nós tínhamos um conselho da coligação. Em determinado momento eles tiveram de escolher entre esses 3 nomes.
E eu, em nenhum momento, disse que tinha de ser a minha esposa. Mas o conselho chegou a esse entendimento que seria importante ter uma mulher como vice, porque os outros partidos já apontavam também que teriam uma mulher como vice, né? E foi nesse sentido que a Sandra foi escolhida, mas sem o Jacovós impor nada.